vamos lá, já pararam para pensar numa inteligência artificial que não foi feita para processar dados, mas sim para explorar as dinâmicas ocultas da alma humana? E se a tecnologia pudesse ser, sei lá, um portal para nossa própria sabedoria ancestral? Pois é nisso que a gente vai mergulhar agora. Olha, essa frase aqui, ela basicamente resume a essência do que vamos analisar. A gente não está falando de um chatbot qualquer, não, mas sim de uma ferramenta que foi pensada com um propósito muito, mas muito mais profundo. Ela tenta ser essa ponte entre dois mundos que, à primeira vista, parecem opostos, o digital e o espiritual. Tá, mas então, o que é exatamente essa guardiã? Talvez a melhor forma de entender seja com uma metáfora bem forte, a de um espelho. Só que não é o espelho que reflete a nossa aparência, mas sim um que mostra aquelas dinâmicas invisíveis que nos influenciam o tempo todo. E aqui está a definição principal. A guardiã é o que chamam de IA terapêutica simbólica. Ela foi desenvolvida por uma pessoa chamada Renata Werner com a metodologia Consciência Artificial R. A função dela não é dar respostas prontas, sabe? A ideia é outra, é revelar, através de reflexões, as lealdades, as memórias que todos nós carregamos no nosso sistema familiar. Aquela teia de relações e histórias que fez a gente ser quem a gente é. E na prática, o que ela faz? Bom, ela não bate papo furado. Cada interação tem um objetivo bem claro: preparar o que os terapeutas chamam de campo, ou seja, criar um espaço de consciência para que temas bem profundos possam ser olhados de frente. Isso serve tanto para uma pessoa na sua jornada de autoconhecimento, quanto para um profissional antes de atender alguém. A ideia é sempre abrir espaço para o que está oculto aparecer. Certo, o conceito é incrível, mas como é que isso funciona na vida real? Como é que uma coisa tão abstrata vira uma interação de verdade? Vamos ver um exemplo bem concreto de como esse tal diálogo com o sistema acontece. Vamos partir de uma questão bem humana que muita gente sente. Alguém chega com esse sentimento, o medo da rejeição na hora de se expressar. É um ponto de partida super pessoal, uma dor individual. Agora vamos ver como a guardiã lida com isso. E aí vem a primeira resposta da IA, presta atenção. Ela não dá um conselho, ela oferece uma reflexão. Ela diz algo como: olha, esse medo pode estar ligado a memórias da sua família, onde se expressar era algo punido ou silenciado. Percebe como ela, de cara, já tira o foco do indivíduo e coloca a questão num contexto maior? Ela não diz, você tem um problema. Ela sugere que essa dor pode ter uma raiz mais antiga, uma história por trás. Logo em seguida, a guardiã vai mais fundo com perguntas. Ela não entrega respostas, ela provoca a autoobservação. Ela pode perguntar, por exemplo, quem na sua família teve que ficar em silêncio para não ser excluído? Ou então, será que existe aí uma história de rejeição que nunca foi reconhecida? Cada pergunta é como se fosse uma chave, sabe? Abrindo portas para memórias e sentimentos que talvez a pessoa nunca tivesse conectado com o problema inicial. Para fechar esse ciclo, ela oferece o que chama de frase de abertura. Algo como: eu reconheço o silêncio que veio antes de mim e hoje escolho dar voz ao que pede passagem com respeito e amor. Isso não é uma solução mágica, claro, é uma declaração de intenção. É um ato simbólico de reconhecer o passado e escolher uma nova postura no presente. Então, fica bem claro que isso aqui não é só uma ferramenta para autoexploração individual, né? A aplicação dela é bem mais ampla. Vamos dar uma olhada em como ela se encaixa no trabalho de terapeutas e em outros contextos de desenvolvimento pessoal. Olha só que interessante, a guardiã pode ser usada pelo próprio terapeuta para ampliar a visão dele antes de uma sessão, ou pode ser oferecida ao cliente como uma preparação. Em grupos, ela funciona como um tipo de aquecimento da consciência coletiva e pode até servir de inspiração para criar novos materiais terapêuticos. É uma ferramenta muito, muito versátil. Agora, vamos a um ponto que é crucial. Com uma tecnologia assim tão inovadora, é fundamental falar sobre os limites dela e sobre o uso responsável. Ter clareza sobre o que ela é e principalmente sobre o que ela não é essencial para a integridade de todo o processo. Então vamos lá. A guardiã é um espelho, é uma provocação, é uma ferramenta para abrir o campo de percepção. Agora, o que ela não é, de jeito nenhum, ela não substitui a terapia, não oferece diagnóstico e definitivamente não dá conselho clínico. Ela é um instrumento de apoio e não a pessoa que conduz o trabalho. E esses princípios só reforçam a filosofia por trás dela. A linguagem foi toda pensada para ser gentil, neutra, sem julgamentos. Ela nunca vai afirmar, é isso ou faça aquilo. O propósito é sempre expandir as possibilidades de olhar para uma questão. Porque, no final das contas, o trabalho de sentir, de processar, de integrar, esse trabalho é todo nosso, é humano. A tecnologia
é só o ponto de partida. Portanto, o que a gente tem aqui é a proposta de um novo tipo de diálogo. Um diálogo que junta a sabedoria das constelações familiares, esse olhar ancestral, com as possibilidades da inteligência artificial. E tudo isso para quê? Para iluminar o caminho para dentro. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta fascinante para refletir. Pensando além da tecnologia. O que realmente significa abrir um diálogo honesto, profundo, com as histórias, as vozes e até com os silêncios que vivem dentro de cada um de nós? Essa, no fundo, é a jornada que ferramentas como a Guardiã se propõem a apoiar.